Oi pessoal, tudo bem? Nos últimos dias eu abri uma caixinha lá no Instagram pedindo algumas indicações de não ficção, porque vocês sabem do surto que eu tive ultimamente lendo tanto As Margens e o Ditado da Eliana Ferrante, que a gente já tem resenha aqui no canal, como O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, que também foi meu surto. Nós também temos resenha já aqui no canal disponível para vocês. Assistam caso vocês ainda não tenham assistido. Mas por conta disso eu tô bem assim na vibe de não ficção, de ler coisas desse gênero e pedir algumas indicações para vocês. E teve algumas coisas muito interessantes, outras que eu tenho na estante e eu tinha esquecido, e outras que eu já incluí na minha lista de desejos da Amazon. Então tem coisas aí que eu quero adquirir muito em breve. Estou aqui sentada, no meu computador, porque daí eu vou vendo, pesquisando as coisas e vou comentando com vocês. Mas bora lá começar então com o primeiro livro dessa lista, que foi a Renata Olímpio. Ela tem canal aqui no YouTube, ela tem um perfil lá no Instagram também, que ela mandou 4 indicações, tá? Vamos começar pelo primeiro. Foi O Vício dos Livros, do Afonso Cruz. É um livro de 100 páginas, é da editora Dublinense, eu não tenho nada deles ainda. Eu vou esperar ele entrar em promoção, porque ele tá agora por R$ 50, R$ 51. E pelo que eu vi aqui no meu aplicativo de rastrear preço, o ideal dele é R$ 35, R$ 36. Mas ele fala aqui que nessa coletânea o Alfonso revela sua faceta de leitor, muito me interessa. Estão aqui relatos históricos, curiosidades literárias, reflexões e memórias pessoais, sempre com a leitura como centro. Kafka, os gregos, Mário Quintana, um leitor presidiário, poetas árabes, o próprio avô, através do diálogo com diversas obras, diferentes escritores e também com leitores. Eis aqui uma celebração, uma homenagem ao viciante ato de ler. Gente, amei, né? Já amei. Quero pra ontem esse livro aqui. Gostei também do padrão das capas que a Dublinense faz para os livros dele. Vou tentar deixar aqui para vocês verem também. É dele o Vamos Comprar um Poeta. Eu já ouvi bastante gente falando dele. E daí a gente avança para o próximo livro que eu tenho aqui na minha estante, que é o 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, do Jordan Peterson. Esse livro, gente, eu já comecei a ler e eu não consegui vencer a leitura. Eu acho que agora, com o nível de maturidade que eu tenho de livros, de leitura, eu consiga vencer o livro, tá? Eu acho que agora vai. Então, uma ótima sugestão aí para muito em breve engatar aí mais um livro, né? Eu acho que, ainda mais que eu tenho ele aqui, não preciso comprar, facilita isso. E para quem não sabe, né, neste livro, o Jordan Peterson vai trazer 12 regras para a vida, para ter uma boa vida, para você conseguir viver apesar do caos que a gente tem no mundo, no universo, nos cosmos, enfim. E ele vai trazer então cada regra, né, que ele define de forma bem aprofundada. E tem um outro livro dele também, que é o próximo, que é o Além da Ordem. Se não me engano, são mais 12 regras que ele traz, que é a continuação. Mais 12 regras para a vida. Esse eu não tenho, mas eu acho que voltar a ler Jordan Peterson é uma boa pedida. O outro livro que a Renata me indicou, eu não conhecia, tá? E ele tá uma barateza, é isso mesmo? Ele tá R$ 15. 48 páginas também, minúsculo, da Edições Vida Nova. Ele fala o seguinte: é a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria. Quais são as marcas de um coração sobrenaturalmente transformado? Essa é uma das questões sobre as quais o apóstolo Paulo trata quando escreve à igreja de Corinto. O interesse real dele não é algum tipo de reparo ou remendo, antes uma mudança profunda capaz de transformar a existência. Numa era em que agradar as pessoas, insuflar o ego e montar o currículo vitae são vistos como os meios para chegar lá, o apóstolo nos chama a encontrar o verdadeiro descanso na bênção que é nos esquecermos de nós mesmos. Eu gostei bastante da premissa. Eu não sou uma pessoa religiosa, né, como vocês sabem, mas gostei. Eu tenho gostado também desses livros que traz uma autorreflexão, uma autoanálise, sabe? E o quarto livro que ela me indicou, e eu devia ter perguntado pra ela, só que eu esqueci, eu só lembrei agora que eu tava
preparando para gravar o vídeo, é o storytelling. Só que quando você pesquisa na Amazon, gente, tem 300 livros chamados storytelling, daí eu não sei qual que é qual. Daí a Lu, ela tem canal aqui no YouTube e ela tem no Instagram, é Lu Escreve, se não me engano, o arroba dela. Ela me indicou o Na Casa dos Sonhos, tá? Da Carmen Maria Machado, da Companhia das Letras, esse livro. Ao expor a história de seu relacionamento com uma mulher encantadora, mas também volátil e abusiva, Carmen Maria Machado traça um arco narrativo que vai desde o início de promessas até o final difícil e confuso, que deixa marcas impossíveis de ignorar. É um autorrelato, tá? Ela traz memórias desse relacionamento, criando um mergulho emocional ao mesmo tempo angustiante e belo. Nesse livro de memórias ousado e brutal, Machado examina um relacionamento abusivo através de sua percepção pessoal, mas também por um viés cultural e sociológico. Eu gosto do tema de relacionamentos abusivos, eu acho que é tão complexo isso. Eu coloquei na minha lista de desejos também esse livro, porque eu acho que tem chance de eu gostar também. E ela me indicou também um outro livro que fala sobre abuso, que é Eu Tenho um Nome, que diz que com uma narrativa emocionante que prende a atenção do início ao fim, o livro de memórias de Chanel Miller reverbera a dor de tantas mulheres que buscam o caminho da justiça para reparar o trauma do abuso e se veem muitas vezes presas em uma armadilha de humilhações, vergonha e sofrimento. Parece ser um livro um pouco mais pesado esse, em relação ao outro que ela me passou, mas pode ser só impressão por conta da sinopse, que eu só tenho acesso agora à sinopse. A Renata, ela me indicou Os 6 Passeios do Bosques da Ficção, e eu comecei a ler esse livro. Vocês acreditam que nesse meu afã de, quero ler mais coisas e não ficção, eu esqueci desse livro? Ele tá aqui na minha mesa. Nesse livro, então, ele vai falar muito sobre a diferença do que é real e do que é ficção e como que o leitor, ele precisa caminhar nos bosques do livro e do autor para entender a sua obra, e que por vezes é possível você sair, né, das trilhas pré-definidas e descobrir outras coisas que seriam as entrelinhas. Eu acho que eu vou reler esse livro, eu vou recomeçar ele com o processo de tomar notas, que nem eu fiz com As Margens e o Ditado, que esse aqui é um livro um pouquinho mais denso, eu acho que ele é um pouquinho menos aprazível do que As Margens e o Ditado, que eu achei que foi muito fluido a leitura, então esse aqui precisa de um pouquinho mais de atenção, eu acho que isso vai fazer sentido. Aqui ele fala também, olha só por onde ele passa, de Esopo a Ian Fleming, de Edgar Allan Poe e Nerval aos modernos experimentos de Georges Perec, passando ainda pela Paris de Alexandre Dumas, o noticiário da Guerra das Malvinas, os filmes pornográficos e seus próprios romances. Eco investiga os diversos aspectos da leitura, expandindo nossa percepção não apenas do mundo ficcional, mas também da própria realidade. Gente, sensacional, né? Eu gostei muito. Eu vou retomar a leitura desse livro, daí ainda bem que a Renata me lembrou. Obrigada, Renata, por me lembrar que eu tenho este livro. E daí, a Fernanda Oliveira, ela também tem canal aqui no YouTube e ela também tem perfil no Instagram. Ela me lembrou de outro livro que eu tenho, eu havia esquecido que eu tinha, e olha só, gente, eu tô sentindo agora que é importante começar a catalogar os meus livros, porque por mais que eu sei que eles estão ali na minha estante, nem sempre eu lembro de todos eles. Ou tipo, não ficção, eu não lembro de cara todos os livros de não ficção que eu tenho. Então talvez seja importante começar a fazer uma catalogação, para quando eu quiser pesquisar algo objetivamente, eu tenho isso ali. Ela trouxe a arte do romance, gente, do Milan Kundera. Como que eu esqueci que eu tinha esse livro aqui e dava pra ler? Ele vai falar aqui tanto da evolução do romance na história, quanto a evolução dos seus próprios romances. Então, assim, é genial. Até aqui eu abri a sinopse que ele fala que, neles são discutidas em profundidade a evolução do romance e seus aspectos centrais. De Cervantes a Proust, passando por Hermann Brock e Kafka. Kafka, coraçãozinho, né? Pelo olhar subjetivo de um artífice que vê ameaçada a continuidade de seu trabalho. Então, assim, gente, eu acho que eu vou amar,
Tô pensando então em pegar esse livro também da minha estante. Daí a Fer também me indicou outro livro da Virginia Woolf. Eu já li o Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas, naquela edição da LPM Pocket, só que eu vi que aqui ele tem outros textos. É uma coletânea, tá, de ensaios também. E aqui ela vai ter ficção moderna, O Leitor Comum, Mulheres e Ficção, Jane Austen, não sabia que ela tinha um ensaio sobre Jane Austen, e tem um ensaio sobre Jane Eyre e o Morro dos Ventos Uivantes. Como se deve ler um livro, Geraldine e Jane, Eu Sou Christian Rossetti e Pensamentos de Paz durante um ataque aéreo. Gente, a pena que ele tá meio carinho agora, ele tá R$33, normalmente ele tá 20. Ele é um livro curtinho, 100 páginas, eu tenho um pouco de dó, mas ele foi pra minha lista de desejos também. E ela trouxe um outro livro, também da Virginia Woolf, que é Um Teto Todo Seu. Já tinham me recomendado esse livro antes e fala aqui, segundo a resenha, das condições sociais da mulher e a sua influência na produção literária feminina. A escritora pontua em que medida a posição que a mulher ocupa na sociedade acarreta dificuldades para a expressão livre de seu pensamento, para que essa expressão seja transformada em uma escrita sem sujeição. E, finalmente, para que essa escrita seja recebida com consideração. Eu gosto desse tema porque eu estava até lendo agora recentemente, né, Jane Eyre com a área de membros aqui do canal, a gente está finalizando a leitura, e foi um livro que não foi tão aceito na época por falar do feminino, e eu vi hoje, né, eu tava lavando louça na hora do almoço e tava vendo o vídeo da Gabi Junks, que ela fala sobre o 15 da Raquel de Queiroz. E é um livro que também ficou aquela descrença na época, nossa, uma mulher jovem escrevendo sobre isso. Então a gente sabe que muitas vezes, principalmente lá no século XIX, tinha muita influência masculina, né, nas produções, e algumas coisas femininas eram vistas como não tão boas, ou tinha muito descrédito. Eu sei que isso aconteceu também com Frankenstein, da Mary Shelley, que achavam que não era ela que tinha escrito o livro, que quem tinha escrito o livro era o seu marido, né, da época, o Percy Shelley. Então isso mostra assim como essa reflexão vale a pena, e muito correlato com esse tema, com esse livro aqui. No livro Profissões para Mulheres e Outros Ensaios Feministas, tem, eu acho que é o primeiro ensaio que ela comenta sobre a morte do anjo do lar. Eu gostei bastante, foi o ensaio que eu mais gostei daquela coletânea. Então, talvez até releia essa coletânea agora que eu tô mais nessa vibe, porque às vezes eu acho que eu leio o livro, mas eu não tô 100% no momento e eu posso não aproveitar tudo que eu poderia dele. E o último livro que me foi indicado é o Manifesto Antimaternalista. A Elisa que me indicou isso lá no Instagram, e eu gostei porque eu não gostei tanto da parte da psicanálise, né, mas tudo bem. Mas ele fala muito sobre essa política social que está incrustada em todos nós, que a mulher tem que maternar, que tem que cuidar, zelar, que muitas vezes elas estão nessa posição, né, de cuidar do outro. E eu pessoalmente sou uma mulher que eu não terei filhos, não está no meu planejamento familiar desde sempre isso, e não estará no meu planejamento familiar. Então eu gostei desse tema, sabe? Faz muito tempo que eu não leio nada nesse gênero, então foi pra minha lista também, que eu acho que tem chances aí de eu curtir. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas indicações dos meus seguidores lá no Instagram. Se você ainda não me segue, me siga lá, tem um link aqui na descrição também para você me acompanhar por lá. Eu sempre compartilho um pouquinho da minha rotina. Se você contribuiu aí para esse vídeo com essas indicações aí para essa jovem leitora, muito obrigada, tá? Eu sei, com ótimas indicações e alguns planos de leitura aqui também, que eu tava meio perdida, porque eu não tenho tanto costume de ler não ficção, isso é algo que tá vindo mais agora, então muito obrigada. E se você assistiu até aqui, meu muito obrigada também. Não esquece de deixar um like, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com outra pessoa que possa gostar desse conteúdo. Quero agradecer aos membros do canal que fazem a diferença no meu dia a dia e que têm feito com que as nossas leituras conjuntas sejam maravilhosas. Eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.